bem? Você se interessa por casos criminais? Hoje eu quero te indicar uma das melhores séries que eu já assisti. Manhunter é uma série baseada em um livro que conta fatos reais, histórias de agentes do FBI que desenvolveram um estudo das mentes de assassinos, mais especificamente assassino de múltiplas vítimas. Esse estudo tem o intuito de tentar entender a cabeça desse assassino para que assim eles conseguissem mapear o perfil do assassino. E com isso, no futuro, conseguir prevenir esse tipo de crime e também ajudar nas investigações de crimes futuros. E por que isso? Essa série se passa nos anos 70 e lá eles explicaram que antes disso, os crimes, principalmente assassinatos, eram mais fáceis de ser solucionados. Por quê? Porque geralmente, quase 100% das vezes, a vítima e o assassino eram próximos. Então era mais fácil você classificar e entender o caso de acordo com a cena do crime. Provavelmente era um ex-marido, ou um amante, ou então uma briga de par, etc. Então era mais fácil você solucionar o crime. E depois dali, os crimes foram ficando mais aleatórios. Com o passar dos anos, começaram a surgir casos de pessoas aleatórias que mataram pessoas aleatórias por motivos mais aleatórios ainda. Então, obviamente, isso fez com que a polícia ficasse perdida e não conseguisse ligar um caso a outro, uma pessoa ao seu assassino ou o seu assassino à sua vítima, e com isso dificultou muito. E naquela época, infelizmente, muitos casos não eram solucionados. E esse estudo é exatamente para mudar isso, para ajudar os policiais a conseguir entender os casos e mapear o perfil do assassino de acordo com a cena do crime, e assim conseguir achar mais suspeitos e talvez solucionar o crime. E como eu disse, esse estudo é através de assassinos de múltiplas vítimas. Provavelmente você já ouviu falar o termo serial killer, e esse termo foi criado através desse estudo. Então, basicamente, a gente começa a conhecer e a entender, junto com eles, esses assassinos múltiplos, e daí a gente vê o surgimento desse nome. Agora falando da série mesmo, essa série é uma série muito densa, com um público muito específico e um assunto muito específico. Essa série não tem ação, eles não mostram as cenas do crime, eles mostram as entrevistas que os agentes têm com esses serial killers. E as conversas têm o intuito de entender a cabeça desse assassino para que eles conseguissem mapear, como eu disse no começo, e entender o que levou ele a ser ou a fazer tal coisa. Nas conversas, eles falam sobre tudo, desde a infância do assassino até o momento em que ele é preso. Eles tentam entender exatamente o momento que desencadeou esse fato nele, né? Esse desejo, esse instinto de querer matar pessoas. Então, eles falam da infância, falam da adolescência, falam do momento que eles começaram a sentir tal desejo, tentam entender o porquê isso aconteceu. Eles também falam de como eles escolhem as vítimas, como eles se preparam para cometer o crime. Eles falam e descrevem o crime assim, bem nítido para o agente. E depois também eles falam do pós, né? O porquê deles continuarem, se eles se arrependeram, se eles fizeram diferente, se eles se aprimoraram. É bem interessante ver as conversas. E por isso, essa série você tem que assistir o tempo inteiro vidrado na tela, porque qualquer frase dita pode mudar completamente o clima da cena e talvez o percurso da série, então tem que prestar muito atenção. E é essa a graça da série, porque você tem todas as emoções que você teria numa série com muita ação, só que com um simples diálogo. Eu fiquei angustiada, fiquei nervosa, fiquei tensa e também, muitas das vezes, fiquei bem abismada com as confissões. Mas é claro que a série também te dá alguns momentos de descanso, né, entre uma cena e outra muito pesada. A gente acompanha também um pouco da vida dos agentes fora dali, mas é claro que você não foge muito do tema, né, não foge muito do estudo, porque é praticamente impossível você
que lida todos os dias com serial killers simplesmente sair do escritório e esquecer tudo que você está vivendo. Então, é interessante isso também porque você acompanha como eles lidam com isso, né, com essa pressão o tempo inteiro na vida pessoal deles e como cada um lida com esse problema. Eu sempre gostei muito de assuntos como esse, né? Sempre gostei de fatos chocantes de entender e saber como que foram resolvidos, não necessariamente crimes, mas eu sempre gostei de assuntos como esse. Então, essa série facilmente me cativou 100%, só que o primeiro episódio é um pouco difícil de assistir. Não digo difícil porque tem cenas muito pesadas, não, muito pelo contrário. É um primeiro episódio denso, é muito longo e você fica um pouco sem entender no começo o que a série quer te mostrar, pra onde vai correr. Então, pra falar bem a verdade, eu fui fisgada mesmo por essa série lá pelo terceiro episódio, que eu realmente entendi tudo, todo o núcleo da série. Então, se você quer assistir, dá uma chance pelo menos até o terceiro episódio. Se você não gostar até lá, provavelmente você não vai gostar do resto da série, porque eles seguem bem a linha contínua. Lógico que tem muita evolução. Eu vi muita gente falando do Agente Ford, falando que ele é um pouco calmo, um pouco bobo, e só que eu quero dizer que as coisas evoluem. Não só ele, mas como a série inteira evolui e pra melhor. A série tem 2 temporadas, 10 episódios cada, tá completinha lá na Netflix, com duração de 45 minutos a 1 hora cada episódio. Eu sei que parece muito quando fala assim 1 hora, assusta um pouco, mas vai por mim, nem parece que é 1 hora. Outra coisa muito legal dessa série é a caracterização, que tá assim perfeita. O figurino é incrível, a locação que eles usam, eles viajam muito durante a série e é tudo maravilhoso. Os aviões que eles usam, não aviões de verdade, mas enfim, vocês entenderam. Os eletrônicos que eles usam, de gravadores, as máquinas de escrever, é tudo perfeito, tudo super, muito, muito realista. A trilha sonora também tá sensacional, eu amo isso. Trilha sonora, sem dúvida, é um dos fatores mais importantes pra me fazer entrar no mundo ali que me é proposto, e nessa série tá assim, perfeito. O que mais me faz ter as emoções são as trilhas sonoras, e como eu disse, eu senti tudo nessa série. É muito, muito bom. Outra coisa muito interessante é assistir as pessoas e como elas se portavam naquela época. Gente fumando o tempo inteiro em todos os lugares. E isso é, como a gente sabe, bem comum naquela época. Infelizmente as pessoas não sabiam o mal do cigarro. Mas é interessante você ver que, tipo, no meio do avião tem alguém fumando, ou então dentro de uma sala de reunião as pessoas estão fumando, assim, literalmente o tempo inteiro. Outra coisa que também eles abordam na série, aliás, 2 pontos que eles abordam de forma muito sutil, na verdade não é nem uma pauta, é mais uma percepção que eu acredito que as pessoas também vão ter, como eu tive. Em alguns momentos eles tocam no assunto do racismo e também da sexualidade, na verdade, homossexualidade, como eram assuntos delicados, velados e não muito importados. Mas eles não mostram isso como se eles quisessem escancarar aquilo, sabe? Como se eles quisessem mostrar que isso era uma coisa ruim. Muito pelo contrário, você não vê eles impondo nada, é só um cotidiano normal que você, como telespectador, né, que vive em 2019, percebe que era assim, velado e bem diferente do dia de hoje, apesar de não ser as mil maravilhas hoje. E agora, pra finalizar, eu quero falar só mais uma coisa. Eu juro que vou encerrar, eu já falei muita coisa nesse vídeo, mas enfim. Se você é sensível a esses assuntos, né, esses crimes que abordam, eu aconselho você não fazer como eu e comer a série e assistir ela em 2 dias. Dar uma pausa entre uns episódios e outros pra você realmente pensar em outras coisas e não focar tanto nesse universo, se você for sensível a esses assuntos. Se não, assista, faça igual eu e veja tudo rapidamente. Faça uma longa maratona. Enfim, é isso. Um beijo, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero muito que vocês assistam essa série, que vocês se interessem por isso, porque é um assunto que eu gosto muito e essa série, assim, tá sensacional. Então, um beijo e até o próximo vídeo agora de verdade.